E nessa manhã nós vamos começar a nossa manhã, cafezinho sem açúcar, mas com verdade. Quem não me conhece, eu sou a Michele Brado e eu vim aqui num papo muito especial com você que vai te ajudar a você sair da crise, hein? Nós vamos abordar aqui nesse dia que é o que? Você está em crise? O mundo está em crise? O Brasil está em crise? E agora, o que fazer? O que fazer diante de tantas coisas que a gente ouve no rádio, na TV, as pessoas que muitas vezes se aproximam perto de nós, elas vêm o quê? Pra ficar reclamando, pra ficar falando assim: nossa, você viu essas coisas? Nossa, você viu aquela firma mandou um monte de gente embora? Menina, sabe aquela loja? Nossa, pessoal, gente, eles estão reclamando que o movimento tá mais fraco. Você já ouviu isso? Você já ouviu aquela pessoa assim também? Vai, gente, vamos! Você não tá vendendo, vocês não estão vendo? Vamos produzir! Ou se não, você já ouviu aquela pessoa assim? Eu preciso fazer alguma coisa, mas tá tão difícil. Eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, e agora? Ai, o que eu vou fazer? Ó céus, ó terra. Então você vê hoje muito esse cenário ao nosso redor. Na TV, as manchetes de cara falando o quê? Crise no Brasil, crise mundial, crise no comércio, crise não sei o quê. Você tem que se atentar muito para isso se você quiser sair desse quadro de crise. Por quê? Tudo começa de você e a mentalidade que está em você. Porque da mesma forma que tem pessoas que estão tendo dificuldade, tem aquelas pessoas que elas estão avançando. A mente delas é diferente daquela outra pessoa que de repente não está conseguindo avançar, trabalhar, progredir. Qual a diferença? O que elas estão fazendo que as outras pessoas não estão fazendo? Então, nós devemos perguntar para despertar a mentalidade em nós o que nós devemos fazer diferente. Porque se você parar, simplesmente ficar parado, reclamando da vida e simplesmente seguindo a boiada, como diz o ditado, da Maria vai com as outras, nada vai acontecer. Você simplesmente será mais um para reclamar, mais um para ser um peso e ser uma pessoa que não vai produzir. Porque aonde estiver a tua mentalidade é aonde você vai chegar. Então, como mudar isso? Não tem como você progredir ou sair da crise se a sua mente está na crise. Então, faça uma autoanálise sobre os seus pensamentos, sobre o que você assiste, sobre no meio que você anda e repare naquilo que você tem se alimentado. Porque se você tem se alimentado de coisas tóxicas, como que você vai trazer uma mentalidade diferente para você? Um renovo, uma evolução, para você trazer prosperidade para a sua vida. Muita gente acha que prosperidade é somente dinheiro, mas não é só dinheiro. Também é mentalidade, é você evoluir, é você estar no nível e você focar o outro e você traçar um projeto, um caminho para você seguir e para você subir de nível. Então você tem que se vigiar. A crise, ela tem que sair da sua mente, de dentro de você, para que depois você venha alcançar o sucesso. E o sucesso não é somente o topo, porque o topo é o resultado, mas é o seu caminhar, a sua escolha, o que você decide fazer com aquilo que você tem. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sim sem serviço, tem pessoas que estão sem aquela rotina de público que outra hora tinha, mas a pergunta que você tem que fazer é: o que eu tenho feito para tentar melhorar em questão disso? E não ser mais uma a fortalecer coisas negativas que a gente já ouve e que não nos leva a lugar nenhum. Então, há tempo de despertar. Existem empresas que crescem na crise. Por quê? Porque elas têm a mentalidade e o foco em investir em aprendizado, em investir em experiência, numa caminhada para o sucesso. E quando passa aquela época de crise, elas
passam, aí sim elas se estabelecem no topo, porque elas passaram pelo processo, elas passaram pelo fogo e elas não ficaram olhando para as dificuldades, mas elas usaram aquela dificuldade como trampolim para elas passarem de fase. Então, de repente, você tá aí, você tá desempregado e você pensa, mas o que eu vou fazer? Eu perdi meu emprego, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho contas para pagar. E como ter um olhar diferente? Você ter um olhar diferente é você pensar em novas ideias, em novas estratégias. Eu não sei se você conhece uma parábola que é do monge e da vaquinha. É uma família que ela estava acostumada só com aquela vaquinha, que aquela vaquinha dava leite. E ela não tinha outra fonte de renda, só aquela vaquinha. E naquela época chegou um monge naquela cidade, pediu pouso. E quando chegou de madrugada, o monge levantou e ele sentiu no coração de ir lá empurrar aquela vaquinha no precipício. E ele pegou, antes daquela família acordar, ele pegou e foi embora. E aí o auxiliar que estava junto falou assim: monge, mas por favor, por que o senhor vai fazer isso? É a fonte de alimentação daquela família. E ele falou: não, Deus falou, eu vou fazer. E aí eles seguiram a viagem e aquele auxiliar não entendeu nada. Há tempos depois, né, eles voltando pelo mesmo caminho, eles viram uma fazenda, uma plantação gigante. E aí o auxiliar falou pro monge: monge, coitada daquela família, aquela família deve ter morrido de fome, o que será que aconteceu? Aí o monge falou: vamos bater lá e vamos perguntar. Aí eles bateram lá e aí eles perguntaram, e aí aquela família era a família anterior. Aí o monge falou: mas o que aconteceu? Ele falou assim: o que aconteceu é que a gente acordou, a nossa vaquinha tinha caído no precipício. E aí a gente já não tinha mais o que fazer, não tinha mais aquela fonte de renda. Aí a gente foi procurar fazer outra coisa, aí a gente teve ideias e a gente cresceu. Ou seja, não fique apegado à sua rotina, aquilo que você está vivendo e é o mesmo. Esteja aberta a novas experiências. De repente você sabe fazer um salgado, de repente você sabe fazer um bolo, você sabe fazer algo especial que muitas outras pessoas estão precisando do seu serviço. Então, use os seus talentos, fortaleça. Eu não sei nada, aprenda. Hoje em dia nós temos muito canal do YouTube que você pode aprender as coisas e você pode agregar. Existem muitas pessoas precisando de um serviço que você possa prestar para essas pessoas. Mas eu tenho uma loja, o que eu posso fazer? Você pode aprender, você pode ter inspirações para cada dia fazer algo diferente e você não ficar no mesmo. E você plantando coisas diferentes, você vai ter resultados diferentes. Então, se você sentar, se você não mudar a tua mentalidade, a crise, ela permanecerá em você. Porque se o mundo está em crise, é porque as pessoas estão em crise, é porque a mentalidade delas estão em crise. Então, não deixe que o mundo ou as coisas que estejam ao seu redor, elas te abalem, mas faça você a diferença hoje, o que você tem. Ontem eu estava assistindo Quilos Mortais e lá uma mulher de 277 quilos, ela foi participar de um programa. Ela estava lá e ela começou o processo. E aquele doutor, ele falou que o objetivo dela naquele dia era perder 14 quilos. E ela, naquele mês, ela meio que fez meia coxa, mas conseguiu só 11. Quando ela chegou lá, achou que o médico ia deixar ela fazer a cirurgia, o que ela fez? O que ele fez? Ele falou: não, você vai ter que agora, esse mês, ter que eliminar mais 14. E aí, quando ela chegou no segundo mês, ela engordou 2 quilos. E aí, ela começou a se sabotar a mente dela. Falar: eu não consigo mesmo, eu vou desistir, coitada de mim, nada acontece na minha vida, coitadinha de mim. Isso mudou a história dela? Não. Simplesmente fortaleceu já o problema que ela tinha dentro dela, porque não era ao redor dela, era o que estava dentro dela. E aí o irmão dela catou ela, deu um chacoalhão nela e trouxe consciência para a mente dela, aonde ela teve um despertar.
E ela disse: não, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E ela teve o que? A atitude de todos os dias plantar coisas diferentes. E o resultado dela foi maravilhoso, porque ela acreditou naquilo que ela sonhava e ela já materializou dentro dela o sonho dela. Então não fique com o seu olhar na crise. Se for preciso, desligue o noticiário e liga o canal do YouTube para você aprender e agregar alguma coisa na sua vida, porque o amanhã você vai ver que será diferente do hoje. E você será uma pessoa diferente, porque quem mostra resultado vira inspiração para outras pessoas.